Olá, amigos, boa noite, bem-vindos a mais um programa Política em Foco, em sua terceira temporada, sempre levando até você muita informação, tudo sobre os bastidores da política brasileira. Vamos conhecer os fatos que movimentaram o Brasil e o mundo também nesta semana e que envolvem diretamente a nossa política e, claro, todos os assuntos que fazem parte deste mundo chamado política, que nós temos o foco direto para falar com você. No programa de hoje, recebemos o Dr. Antônio de Pádua Saraiva, ele que é o idealizador do portal A Voz do Consumidor, para dar dicas importantíssimas nesta noite sobre tudo o que você precisa saber, garantindo os seus direitos. Boa noite, Dr. Pádua, como vai? Boa noite, Gil. Tudo bom? Tudo bem, um prazer tê-lo aqui, viu? Prazer, meu. O Dr. Pádua, especialista em direito do consumidor, é o idealizador do portal A Voz do Consumidor, e tem atendido muita gente em questões que vocês nem têm ideia que vocês têm tanto direito. E é para isso que o senhor veio para cá hoje, para falar um pouquinho sobre essa relação do consumidor com aquele que presta serviço ou que vende algum produto. Nós temos umas leis estranhas no país, de pouco conhecimento, e outras que envolvem certas coisas que pouca gente conhece, né, doutor Pádua? Vamos lá. Me permita fazer um breve síntese. Claro. De como é que é a história. Na verdade, a gente remonta ao Código Hammurabi. Lá na lei do Talião, já se previa essa questão de consumo. Lá falava que se o pedreiro construir uma casa, e essa casa cair e matar uma família, sobrar alguém, o pedreiro responde por essa pessoa pelo resto da vida. Era a lei de responsabilidade. A lei da responsabilidade. A mesma coisa se aplica se ele construísse um muro e derrubasse o muro, quebrasse o muro, ele tinha que reconstruir as custas dele. Sim. Bom, com a evolução, a coisa cresceu e tomou uma proporção muito grande nos Estados Unidos. Depois evoluiu, chegou na Alemanha, e o nosso famoso Código de Defesa do Consumidor, ele está baseado na lei alemã. Quer dizer, todas as bases do critério a ser utilizado, que a gente utiliza no Código de Defesa do Consumidor, tem esse embasamento anterior. Tem esse embasamento todo, tem um histórico todo. Os historiadores dizem que no Brasil a coisa é bem mais recente, que foi na década de 70 que a coisa evoluiu, mas foi mais com a abertura política, de 85 para cá que a coisa cresceu. Nosso código é de 1990, fez 30 anos, 30, é isso? 90 a 33. 33 anos. Bom, a nossa lei é uma lei muito bonita, muito bem feita, mas mal divulgada, mal trabalhada. Os órgãos de defesa do consumidor não atuam como deveriam atuar. Sim. E o próprio consumidor não conhece a sua... Que eu acho que é o maior problema, né? Esse é o maior problema. Nós atendemos no nosso escritório lá, e no portal, muita gente que tem as mais variadas dúvidas. Seja, por exemplo, uma portabilidade de um telefone, seja uma conta de luz. Agora mesmo a gente se deparou com a situação de queda de energia num bairro. Sim. A operadora foi lá consertar. Em São Paulo aconteceu isso também. Muito, né? Muito. Mas eu estou falando disso da semana passada, da semana passada. Foi consertar e ao invés de consertar, quebrou tudo. Foi motor de portão eletrônico queimaram os motores. Depois, quando voltou a energia, voltou só uma fase, não voltou completa. Puxa vida. As pessoas perderam comida na geladeira, perderam uma série de coisas. Então, infelizmente, no Brasil, as coisas são muito ruins. Vou te dar um outro dado. De 1988 para cá, que é a data da nossa Constituição, nós já temos simplesmente mais de 10 mil leis ordinárias. Quer dizer, desde a implantação da nova Constituinte, nós tivemos esse número todo, 10 mil. 10 mil leis ordinárias. Puxa vida. A nossa Constituição já passou por 141 emendas. Parece uma coxa de retalho. Aí começa a remendar tudo, né? Começa a remendar. Aí, sabe, infelizmente, nós temos uma Constituição grande. Eu reputo desnecessária a quantidade de artigos que tem nela. Sim. Poderia ter remetido para as leis ordinárias, leis complementares. Só para você ter uma ideia, a Constituição americana vigora há mais de 200, salvo engano, 230, 232 anos, e ela só tem 5 artigos. Pois é. 27 emendas, e ninguém aplica isso, essas emendas, essas coisas, né?
ela é tão antiga, aliás, ela é a Constituição americana é a segunda Constituição mais antiga do mundo. Só pede para a Constituição de São Marino, que é de 1600. A americana é de 1789. A nossa é de 1988. Toda remendada? Toda remendada. Sim. E o pior nessa questão do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, a gente falou em 33, está partindo para 34 anos, já com muitas alterações. Isso gera aquela questão da interpretação, que é o grande problema da lei brasileira, porque na interpretação é onde se quebra uma série de coisas. E o fator principal levantado aqui pelo Dr. Pádua é a questão do conhecimento do consumidor. A gente sempre cai naquela questão de educação no nosso país. A falta de conhecimento faz com que os espertões de plantão acabem conseguindo uma vantagem maior em cima daquele coitado que não conhece a lei e se aplica uma série de golpes que a gente sabe. Os fornecedores, a cadeia de fornecedores, ela vai desde o sujeito que produz o produto, aquele que transporta, aquele que entrega e aquele último que é o que faz chegar à mão do consumidor. Sim. Isso aqui é uma cadeia e todo mundo responde solidariamente. Na hora do vamos ver, o consumidor não sabe a quem perguntar, a quem questionar, não sabe o que fazer. Pois é. Dada essa explicação inicial, a gente vai começar então, doutor, uma rodada de questões a serem apresentadas para que a gente possa dar as orientações necessárias ao nosso amigo de casa que está nos acompanhando. E claro, a gente sabe da importância hoje do cidadão em ter o seu crédito, que é um nome limpo, porque sem ele a pessoa não consegue fazer aquela movimentação necessária. Antes a gente vai rodar um VT que foi feito pelo próprio PROCON, falando sobre a importância de ter o nome limpo, para a gente depois dar sequência e falar sobre as consequências daquele que por um deslize ou outro acaba sujando o nome, que nem sempre é feito de forma voluntária, eu vou sujar meu nome. Não, a gente sabe que tem série de circunstâncias. Tem uma série de fatores. A especialista em defesa do consumidor, a Ilma Araújo, fala então sobre as diversas modalidades de crédito, os direitos do consumidor e a respeito da portabilidade da dívida, fato que o Dr. Pádua já até adiantou aqui para a gente. Então, o Braga vai colocar na tela do Política em Foco esse nosso primeiro VT, para que a gente possa, na volta, comentar aqui com o Dr. Pádua. Na tela do Política em Foco, então, vamos conhecer um pouco sobre o crédito. Olá! Hoje vamos falar sobre crédito. Através do crédito, financiamos a compra de mercadorias, contratamos serviços e fazemos empréstimos de dinheiro. O crédito pode ser oferecido por bancos ou outras instituições financeiras. Cartão de crédito, cheque especial, consórcio e crédito educativo são alguns exemplos, algumas modalidades de crédito. Os fornecedores devem informar todas as cobranças, tais como taxa de juros, impostos, tarifas, etc. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados juros por dia de atraso, mais multa de 2%, juros de mora e outras despesas comprovadas, desde que previstas em contrato. Quando o consumidor deixa de pagar as parcelas, poderá ser cobrado na Justiça e ter seus dados inscritos no SPC e Serasa, por exemplo. O consumidor pode antecipar o pagamento das parcelas, de forma total ou parcialmente, e com isso ele tem direito à redução dos juros proporcional. Também pode transferir seu empréstimo, seu financiamento ou leasing de uma instituição financeira para outra, em melhores condições de pagamento. É a portabilidade do crédito. Mas atenção, não pode haver aumento do saldo devedor e nem aumento do número de parcelas a pagar. Confira isso. Pois é, doutora, a gente escutou a especialista Ilma Araújo do PROCON dar uma base do que é a importância do crédito e alguns fatores que acontecem. Mas isso fica claro nesse VT que a falta de conhecimento não permite que a pessoa consiga fazer tudo isso com tanta facilidade. Né? Essa questão do crédito, ela está intimamente ligada à economia como um todo. Então, o governo estabelece as regras, altera conforme a sua necessidade de caixa. Então, ora ele libera crédito, ora corta o crédito, e as pessoas nem sempre conseguem
está na mesma velocidade Claro. que ele, né? Uhum. Tem a necessidade de consumo. O maior problema hoje, na verdade, não é a necessidade de consumo, propriamente dito, mas o consumo de impulso. Uhum. Então, a pessoa vai lá e compra determinado bem que Não precisava. Não precisava. E aí ele se vale do quê? Do mais caro dos créditos, que é o cartão de crédito. Cartão de crédito. Maior, a linha de crédito mais cara que tem é do cartão de crédito. Uhum. O governo já tentou várias vezes ajustar essa situação de forma a beneficiar o consumidor, como agora mesmo vigora com nós, o parcelamento do cartão de crédito com as taxas menores. Tal. Sim. Mas tanto o cartão de crédito quanto o juro do cheque especial são os mais caros créditos da praça. Isso virou, doutor, só interrompendo, não mania, mas um crédito extra que o trabalhador tem já como uma extensão do seu salário. Quer dizer, ele ganha X, mas ele sabe que tem no crédito especial mais Y e mais H no cartão de crédito. Ele soma tudo isso e fala, vou gastar. Soma tudo. E os cartões de crédito adotam o seguinte, quanto mais você consome, maior é o teu limite. Então. E aí a pessoa vai se afundando, vai se endividando, de repente, quando percebe, já não consegue pagar mais. Mas pagou tantos juros ao correr da coisa que quase que compensa para o banco, né? Para o banco é compensador. Com certeza. O banco ele monta uma cadeia, mais ou menos como se fosse uma teia de aranha. Uhum. Então ele empresta X aqui e nessa teia de aranha, teia que ele monta, ele sabe que ele vai receber do consumidor A, X, do consumidor B, do consumidor C, tanto. E aí ele remonta uma nova teia. Ele faz toda uma cadeia de empréstimo. No momento em que um consumidor quebra esse parcelamento, ele quebra todo esse programa do banco. Uhum. E aí o banco, para refazer isso aí, ele começa a encarecer um pouquinho mais o empréstimo. Sim, do outro. Hoje a maior linha de crédito que tem é do empréstimo consignado. Uhum. Os aposentados, principalmente os aposentados do INSS, estão todos endividados. É pela garantia da cobrança, né? Sim, mas é uma linha de crédito barata. Uhum. O limite do juro é de 2,28 ao mês. Né? Só que a pessoa vai pegando crédito, libera um pouquinho de uma margem de crédito, faz um novo empréstimo, refinancia e assim vai. Uhum. Então, esse problema do crédito é muito difícil de ser ajustado, porque a pessoa tem a necessidade de consumir, mesmo que seja o chamado consumo de impulso, é o consumo de necessidade, que é a comida, que é o insumo básico. Mas tem o outro. Comprar uma roupa nova, por exemplo, o cara compra de impulso. Sim, compra de impulso, sim. né? E quando vai ver, está endividado. Bom, a gente sabe que a importância do crédito é muito grande na vida de uma pessoa, para que ela tenha uma vida social normal, para comprar um carro, comprar uma roupa, até ir no mercado, usar o seu cartão, que o próprio mercado às vezes fornece, mas muita gente acaba perdendo a mão, não porque queria, mas houve um desvio no caminho aí, acaba perdendo a mão e se complica todo e mergulha, e parece que é uma cascata, né? Quando ele entra no cartão de crédito, já vai para o cheque especial, aí já desanda tudo. Não, e o cartão de crédito é uma armadilha muito grande, porque além das operadoras aumentarem o limite, ela permite que você parcele. Hoje você vai no supermercado e consegue fazer uma compra parcelada em 2, 3 vezes. Pois é. Esquece que daqui o mês que vem já tem que comprar mais uma e está devendo 2 da anterior. Exatamente. Chega uma hora que está devendo 1 ano de compra e ainda tem 1 ano pela frente. Tem uma ferramenta que já é bem conhecida pelo público do Brasil inteiro, que é o tal do Mega Feirão Serasa e o Desenrola. Porque a inadimplência no Brasil subiu no mês de janeiro, depois de 2 meses de queda, de acordo com o Serasa, o que é um dado que preocupa, né? Ao todo, são 72 milhões de inadimplentes no Brasil. É um número que existem cidades que não têm a quantidade de moradores que o número de inadimplentes no Brasil. Quase 1 milhão a mais que em dezembro do ano passado. É um aumento significativo. Para ajudar a acertar as dívidas, começou então em todo o país o Mega Feirão Serasa e Desenrola, que vai permitir aí a quitação em até agências do Correio. Mas é preciso tomar cuidado, porque sem conhecimento o sujeito sai de um problema e entra em outro problema. Nós preparamos mais um VT que nós vamos acompanhar e na volta o Dr. Pádua
vai explicar sobre as armadilhas que funcionam nisso e as vantagens que se tem também de utilizar essa ferramenta. Com imagens e reportagens da TV Brasil na tela do Política em Foco, nós vamos acompanhar então mais uma reportagem que o Braga coloca na tela. Depois de um período de dificuldade financeira, o Antônio finalmente está conseguindo acertar as contas. Nessa momento de crise mesmo, de pandemia, essas coisas aí, ficou meio difícil, mas as coisas estão começando a melhorar, a se encaixar e a gente vai tentar negociar e voltar de novo ao mercado. Nesse daqui eu consegui 60%. 60%, tá muito bom, tá sendo bacana. O Brasil tem 72 milhões de inadimplentes e o parcelamento das compras ainda é o grande vilão do orçamento. 70% dos brasileiros fazem essa opção. Desde o início do Desenrola, 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas e mais de 36 bilhões e meio de reais foram pagos. Nesta última fase do programa, o Ministério da Fazenda uniu forças com o Serasa e os Correios para chegar com mais agilidade aos consumidores. O atendimento presencial começou nesta agência no Vale do Anhangabaú, na cidade de São Paulo. Mas, em breve, vai se estender para as agências em todo o país. Também é possível fazer a renegociação por meio do site Desenrola e da Serasa. Participam do Mega Feirão e Desenrola empresas privadas, lojas, bancos e financeiras. E é possível também quitar dívidas de água e energia. A Serasa tem mais de 700 empresas participando do feirão, né? E o Desenrola é um pedaço, né, dessas dívidas. Então a nossa expectativa é que com esse feirão de março a gente atenda mais de 5 milhões, a gente tenha mais de 5 milhões de dívidas pagas. Bom, o número assusta, mais de 72 milhões de inadimplentes no país, o programa pretende atender 1 milhão, quer dizer, vai ficar 71 milhões ainda perdidos aí em todo o país. Armadilhas, eu não sou um especialista em direito, tampouco em direito do consumidor, mas eu já vi uma armadilha aí no primeiro depoimento. O sujeito falou assim, eu consegui 60% de desconto. Ok, mas se cobraram 200% a mais na dívida dele, ele continua pagando 140% a mais. É uma conta fácil, rápida, uma pegadinha? Esse é o menor dos problemas. Esse é o menor dos problemas. Sem dúvida, essa dívida, ela está acrescida de juros, correções, etc., uma série de encargos. E aí, vem a Serasa, a empresa X, através do Serasa, olha, você tem uma dívida de tanto e a empresa está te dando um desconto aqui, como é o caso do consumidor Antônio, meu xará. Seu xará. Meu xará. Eu consegui 60% de desconto. Não é verdade. Porque a dívida dele, na verdade, não era aquilo lá. Não era aquele valor total, né? Não, era bem menor. E aí tem algumas pegadinhas, dentre elas, estou com o nome limpo, eu não devo mais na praça, fiz um acerto que tem meus netos. Mentira. Por quê? Ele não vai conseguir o crédito que ele espera conseguir. Ele fica bloqueado até que ele pague tudo. Não, não é só isso. Não, na verdade, não. Se ele fizer um parcelamento, a partir da primeira parcela paga, já libera. O nome dele já sai do Serasa. Porque aí é feita uma nova ação, uma nova dívida. Entendi. O problema, na verdade, é o seguinte, é que essa dívida que ele pagou, ele devia, por exemplo, R$1.000, ele obteve lá 60% de desconto, então ele pagou R$400 e teve uma bonificação de R$600. Esses R$600 é contabilizado lá dentro do Banco Central como prejuízo que ele deu para a empresa ou para o banco. E ele não consegue crédito, por quê? O score dele não aumenta. Isso ninguém informa. Na verdade, eu acho que o grande problema nessa situação toda é essa falta de conhecimento e assessoria na hora de fazer uma renegociação. É claro que eu tomei o cuidado de acessar o portal A Voz do Consumidor antes de entrevistá-lo, até para poder estudar, e percebi que ali a função é justamente orientar nessas questões. Muitas vezes você não precisa de um acordo desse com essa vantagem de 60%, porque os seus direitos estão embutidos ali e, na verdade, o sujeito às vezes não deve quase mais nada, de tanto que ele já pagou, não é verdade? Sim, tem a questão da prescrição da dívida. E ainda com direito, em alguns casos, até de indenização. Pois é. No caso do chamado registrato, tem estranho esse, né? Estranho, né? Parece que está se falando errado, né? Registrato. Registrato. É um termo utilizado pelo Banco Central para colocar lá dentro do sistema, permitindo que as operadoras de crédito,
agentes financeiros em geral, toda vez que forem conceder crédito para alguém, consulte a vida da pessoa. Então ali tem um histórico todinho de todas as movimentações atuais, passadas, e principalmente os chamados prejuízos que você deu para o banco, que são nessas transações através do Serasa Limpa Nome. Entendi. O Desenrola não é diferente. O Desenrola, na verdade, é uma edição, ao meu juízo, é uma edição do Refis, que vem desde a época do governo Fernando Henrique. Sim. Chegou um determinado momento que as pessoas jurídicas, principalmente, não tinham como pagar suas dívidas, e aí foi feito um parcelamento, a perder de vista. A pegadinha nesse Refis estava onde? Estava exatamente no ato de você confessar o seu débito. Porque muitas vezes o governo não sabia quanto era o teu débito. Sim. Aí você ia lá e confessava, e aquilo lá vira uma confissão de dívida, não volta mais. Não volta mais. O Desenrola é a mesma coisa. Entendi. Você Você vai assume. lá, você assume, olha, eu devo tanto, Entendi. aí tem que pagar. Num determinado momento você se enrola de novo, e aí? Você passa a ter duas dívidas. Duas dívidas. E o grande problema nessa questão do crédito e do uso inadequado do crédito é que muita gente se enrola de uma tal maneira que se considera um superendividado, que é uma palavra que surgiu também sobre o superendividamento. A TV Procon também preparou aí um VTzinho explicando sobre o superendividamento, que é o estímulo aí para o consumo, os juros altos e situações emergenciais que podem levar o consumidor a esse tal superendividamento. Então vamos acompanhar esse VT para que o senhor explique na tela do Política em Foco como isso funciona e como que a pessoa se desenrola de uma forma mais fácil e menos complicada. Na tela do Política em Foco, o Braga coloca mais um VT para você. Olá! Vivemos uma situação de muito risco para o superendividamento. De um lado, temos operações financeiras de alto custo, como o limite do cheque especial, rotativo do cartão de crédito e parcelamentos de longo prazo, todos com elevados juros. Por outro lado, temos uma sociedade que estimula o consumo e acabamos comprando por impulso, às vezes sem real necessidade, ou nos perdemos na organização do quanto gastamos e do quanto ganhamos. E como se não bastasse, ainda estamos sujeitos a situações imprevistas, tais como desemprego, reformas urgentes, problemas de saúde, etc. Por isso, ter informações e adotar um comportamento de maior cuidado das finanças é fundamental. Basicamente o que foi dito pela orientadora do Procon é que o senhor ao longo do programa já veio falando, né? É esse controle que a pessoa tem que ter do seu gasto, não gastar por impulso, saber onde, como comprar. Quer dizer, tudo isso faz parte de uma regra, né? O que tem a acrescentar apenas aí é o seguinte, o superendividamento é uma figura jurídica nova, onde a pessoa é como se fosse uma... Para as pessoas jurídicas a gente chama de concordata. Concordata, faliu. Faliu e pediu a concordata. A concordata. Então você chega diante do juiz e fala, doutor, eu ganho tanto, devo tanto e não tenho como pagar. O que eu posso pagar é isso. E o juiz vai remanejar essa dívida. Ele vai trabalhar de tal maneira que os credores aceitem essa situação sob pena de não receber. Entendi. E a pessoa, por sua vez, o devedor, ganha o fôlego necessário para ele se reerguer. É o que se faz com as empresas. Então em geral. é uma ação judicial que o sujeito chega e fala, estou super endividado, doutor, chama todos os meus credores e vamos negociar isso? Isso. Então ele tem que procurar um profissional, uma assessoria jurídica, para que ele se declare super endividado. Isso aí. Eu acho que de 71 milhões a maioria está super endividado. Se não está lá, vai chegar com vai estar a passos largos de ser um super endividado. Você viu que a orientadora falou claramente que um dos maiores problemas está onde? Está justamente na compra de impulso e no desequilíbrio entre o ganho e o gasto. E o desemprego. Ela destacou bem a questão das emergências, das coisas não previstas. Sim. É uma doença, uma reforma necessária, urgente, e é onde a pessoa se endivida. Porque ela não tem o orçamento está totalmente comprometido. Ela não sabe fazer um controle de ganhos e gastos.
Isso é comum a todos os brasileiros. Sim. Todos. Sim. Raríssimas exceções, alguém tem lá uma planilha e consegue controlar direitinho. É muito difícil. Isso é que, na verdade, o brasileiro hoje está vendendo almoço para comprar o jantar. A grande realidade é essa. O sujeito está fazendo mágica para poder sobreviver. Então, se ele já não tem um equilíbrio, não tem uma educação financeira que às vezes vem de família, né? Muita gente vem de família e o cara consegue ser regrado, mas a grande maioria não. Então isso perde-se totalmente controle. E o atual governo fez o favor de dizer que estava uma maravilha, que nós estávamos no... Como é que chama? Navegando em mares, em marolinha, né? Na marolinha, ele falou, que havia uma marolinha. O fato então, estava incentivando. Fato é que a tal da picanha até agora não chegou no prato do brasileiro. Vamos fazer assim, vamos tomar um café, doutor Pado? Aí na volta, no segundo bloco, a gente continua falando sobre essas dicas importantes para você que está nos acompanhando aí, para não ser um super endividado e, claro, buscar os seus direitos. Porque além dos direitos garantidos, muitas vezes você tem até indenização para receber, que o doutor Pádua vai falar, não é, doutor? Só para dar uma prévia, muitas vezes a pessoa é cobrada de forma indevida e ainda tem direito à indenização. A gente se depara com os absurdos. Por exemplo, tem operadora de energia que cobra e negativa a pessoa por dívida de juro, coisa assim, de centavos. 20 centavos, 30 centavos. Absurdo. É um absurdo. Que cabe até uma indenização. Cabe indenização. Assunto para o segundo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua aqui com o Política em Foco. Não sai daí. Estamos de volta com a segunda e última parte do Política em Foco dessa noite. Hoje recebendo o Dr. Antônio de Pádua Saraiva, especialista em Direito do Consumidor e também idealizador e criador do portal A Voz do Consumidor, sempre atendendo às suas necessidades e cuidando dos seus direitos nessa relação entre consumidor e aquele que lhe presta serviço ou lhe vende algum produto. Antes, doutor, se o senhor me permite, eu queria mandar alguns abraços, pessoas que nos acompanham toda semana e que, com muito carinho, mandam mensagens aqui para a gente. O Bruno Omori, que esteve aqui, presidente do IDT-SEMA, Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Grande abraço, Bruno. Daqui a pouquinho tem novidade aí envolvendo o Bruno. O Marcelo, ele é telespectador de Taboão da Serra, encontrou comigo outro dia e falou que não perde um Política em Foco. O Edilson Obici, filhas a Bruna e a Ariane e as netinhas daqui de São Paulo, também estão sempre acompanhando a gente aqui. Um abraço à família Obici. E o Carlos Guilherme, da Enterprise Investimentos, que também tem acompanhado a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês, viu? É sempre muito bom ter vocês aqui do nosso lado. Eu queria aproveitar esse espaço e contar de uma novidade que está aparecendo aqui no Política em Foco, numa parceria com o IDT-SEMA, que é o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. Em breve, nós teremos um espaço bem reservado aqui no Política em Foco, com dicas incríveis. Mas dá uma olhadinha nesse recado aí para você. Roda! A partir de agora, você fará uma viagem deslumbrante pelos principais pontos turísticos do estado de São Paulo.
No quadro Viagem com Política em Foco, você irá conferir toda semana dicas incríveis sobre pacotes turísticos, estadias em hotéis, restaurantes, parques temáticos e outras atrações. Uma viagem cultural pelo estado para conhecer lugares onde a beleza natural e as oportunidades para curtir um bom final de semana com lazer, uma boa culinária e uma boa diversão estão a poucos quilômetros da capital. Pelas principais e melhores rodovias do país, você chegará a um destino único e cheio de surpresas agradáveis. No Viagem com Política em Foco, serão apresentadas oportunidades com preços especiais para que você e sua família possam desfrutar juntos do que há de melhor no turismo local. Conheça os principais hotéis com preços que cabem no seu bolso. Conheça também o que há de melhor em parques temáticos para sua total diversão, com pacotes promocionais e ainda a oportunidade de conhecer pontos turísticos fascinantes que ajudaram a escrever a nossa história. Venha fazer parte desta viagem com a gente. Dicas de diversão com conforto e cultura reunidos no único lugar. Aqui no Viagem com Política em Foco. E eu espero por vocês. Viu só? Viagem com Política em Foco. Em breve, então, estou esperando você nessa viagem maravilhosa. Vai ser muito bom. Doutor, vamos retomar nosso assunto aqui. A gente falou sobre bastante coisa. Agora, um assunto que tem chamado muita atenção nos últimos noticiários, principalmente para quem nos acompanha no interior, onde são lançados vários lançamentos de incorporadoras, com condomínios, apartamentos, novas moradias, que é a tal da compra do imóvel com metragem incorreta. O que seria isso? O sujeito compra na planta lá um apartamento, as pessoas prometem, Felipe e AC, um apartamento de 35 metros quadrados com 3 dormitórios, sala de jantar, 3 banheiros e tudo mais. Né? O sujeito compra, acreditando nisso, e leva 30 metros no final. É pior ainda, né? Pior ainda. E é uma coisa de difícil percepção, porque muita gente compra achando que aquele espaço tem 80 metros, também não vão ser tão injustos, 80 metros quadrados, e o sujeito entrega 75. De 5 em 5 ele constrói outra unidade. Como é que funciona isso, doutor? O Brasil passa por um processo muito parecido com o que aconteceu no Japão. Onde as construções são moduláveis, cada dia menor, o espaço eles chamam de... tem um termo para isso? Como se fosse melhor aproveitamento do espaço. É o aproveitamento do espaço. Mas na prática, não é bem isso que acontece. Hoje se fala muito em estúdio, onde se mistura a sala com o quarto no mesmo ambiente. Sim, sim. E aí, isso acabou evoluindo para os apartamentos em geral, as construções em geral. Grandes construtoras que trabalham para o programa Minha Casa Minha Vida fazem conjuntos enormes. Sim. Com 5 mil moradias, com 10 mil apartamentos, essas coisas enormes. Via de regra, a planta é única. Via de regra, a planta é única. E aí, qualquer espaçozinho, por mais que ele não tenha a menor serventia, é contado como área útil. E é vendido como área útil. Sim. E a pessoa compra e não sabe disso, não percebe isso. Para piorar, ela não acompanha a construção, não vai lá ver a construção. E aí um belo dia ela é chamada a receber sua unidade. Quando chega lá, como você mesmo mencionou, comprou-se 40 metros, recebeu os 35, 37. Pois é. Ninguém percebe, não, Ninguém mas percebe. tem 40 metros. Tá aqui, ó. Esses 3 metros que está faltando, é esse balcão aqui que você está vendo. Mas isso aqui não tem função nenhuma. Mas está aqui, você comprou. Você comprou. Ou então, mais grave, a janela é do lado direito e ela entrega com o lado esquerdo. Entendi. Outra coisa, vaga de garagem. Vaga de garagem é uma loucura, é uma encrenca tremenda, porque não cabe uma bicicleta e o cara fala, não, tá aqui, tem 3 metros quadrados, 4 metros quadrados, não cabe. Bom,
isso dá indenização. Da indenização, isso dá claro. justiça, Claro. porque não tem como derrubar o prédio. O prédio está pronto, foi entregue. E aí como é que se resolve isso? Buscando uma indenização. Quer Uma dizer, satisfação. entra na justiça por meio de uma assessoria, busca uma revisão de metragem, se descobre que realmente está errado, e claro, tem que ter uma indenização, porque o sujeito comprou 80 metros e recebeu 75 ou menos até, né? Em São Paulo, a região de Piracicaba, a região de Campinas, Sim. tem grandes empreendimentos direto, sofrem esse tipo de E não é problema. só para apartamento, esses condomínios de casas Sim, também acontecem sim, isso, né? sim. Todos motivados pelo Minha Casa Minha Vida, como o senhor disse, existe hoje uma demanda muito grande de diversas ofertas aí desses imóveis e a pessoa acaba caindo O nessa. preço do metro quadrado subiu ao extremo. Sim. Eu vi essa semana os lugares onde tinha o metro quadrado mais caro do mundo. Não é mais do Brasil, é do mundo. Do mundo. Do mundo. Ipanema é um deles. Puxa. Custa R$23 mil um metro. Um metro quadrado. O sujeito comprar um apartamento de 100 metros vai pagar 2 milhões e Pois 300 no mínimo. A região de Santa Catarina, lá em Florianópolis, em Itapema, Blumenau. O metro quadrado mais caro do mundo. Muito absurdo. Tá mais fácil morar em Mônaco do que em Santa Catarina. Pois é. Agora, outro problema que a gente levanta nessa questão, doutor, é que quando o sujeito vai comprar na planta, geralmente tem o showroom. E eles têm lá um apartamentozinho decorado, muito bonitinho, que dá a impressão de que, puxa, 40 metros, mas olha que espaço amplo que eu tenho aqui. Mas aquilo foi tão bem elaborado pelos arquitetos daquela construtora, e o sujeito fala, não, ele é bem colocado porque está com esses móveis que eu te vendo aqui. E aí, doutor, como é que fica essa venda casada? Na verdade, antes de se falar de uma venda casada, porque isso é realmente uma venda casada, mas antes de se falar de uma venda casada, está se mostrando uma ilusão de ótica que está sendo vendida para o cliente. Claro. Porque o cliente chega lá e fala, puxa vida, nesse espaço aqui realmente cabe 3 dormitórios, cabe o banheiro, cabe o suíte, cabe o seu filho. E na prática não é isso. Não, quando ele chega com a cama dele, ele já não entra no apartamento. Se você engordar 1 quilo, então... Não, você não abre a porta. Não abre mais a Você tirar a porta do banheiro. Então aí a gente se depara com 2 problemas. Primeiro, é uma venda que ilude a pessoa. Porque é uma ilusão de ótica. A pessoa está comprando, está pensando que está comprando um negócio grande, na verdade é um negócio minúsculo. Para piorar, tem a venda casada dos móveis. Porque não tem jeito, não adianta você comprar uma geladeira numa loja que não vai nem convencional, entrar no elevador. Aí você vai dizer para mim, peraí, mas existe fábrica de geladeira diferente, metragem uma da outra? Não. É que nessa arrumação que é feita, nessa programação todo dia, só cabe aquela geladeira. Aquele modelo. Só cabe aquele. Só cabe aquilo lá. O sofá, não adianta você ir numa loja para comprar um sofá pronto, não cabe. Não. E aí você se sujeita a comprar os móveis indicados pela construtora. Sim. Até eu brinquei aqui, não cabe no elevador, mas é uma realidade. O sujeito compra um sofá enorme, não entra nem no elevador para levar para o 5º andar, por exemplo. Não, ele é... A gente vai falar assim, é proibido, entre aspas, porque ele não tem outra solução. Ele comprou aquele apartamento, via de regra, é o primeiro imóvel que a pessoa está comprando. Sim. A satisfação de receber, morar no que é seu, deixa a pessoa encantada, né? Ela ouve o canto da sereia e vai pelo canto da sereia ali, tá? Ela fica toda satisfeita. Mas na hora que ele pega aquele imóvel, que ele vê a realidade, aí... Nesse caso, então, juridicamente falando, ele tem direito a uma indenização por conta dessa falsa venda. Ele tem direito a buscar essa indenização através da justiça. Quantos anos o consumidor tem para buscar esse direito? Por exemplo, ele já está morando há 3 anos no apartamento e agora ele assistiu a gente, ele pega a fita métrica e descobre que tem 5 metros a menos. Ele tem 5 anos a partir do recebimento do imóvel. Entendi. Então você que está nos assistindo, pega a fita métrica, já começa a medir sala, começa a somar para ver quanto é que faltou aí no teu apartamento. Se tiver dentro de 5 anos, o portal-voz do consumidor está aqui para te ajudar nisso, porque dá uma indenização boa, né? Porque ele pagou, né? Esses 5 metros, 6, 7, sei lá, que não tem de realidade, ele tem que ser reembolsado. São dois tipos de indenização.
chamada indenização por danos materiais, quer dizer, comprou uma metragem e viu a metragem menor, então ele sofreu um dano material aí. Que ele pagou e não recebeu. E aí tem ainda o dano moral. Foi enganado, totalmente enganado. Isso é terrível, principalmente como o senhor disse, para o brasileiro ainda, a casa própria é um sonho, Sim. que é o tal do sonho da casa própria. Principalmente quando é a primeira casa, o sujeito tem lá toda a realização de uma vida. Né? Aquela expectativa todinha que ele criou. E ele é enganado. E ele descobre isso quando ele entra, porque realmente ele viu lá no showroom algo que seria muito bom, mas que não é. Então cabe uma indenização e é um assunto também que tem marcado aí muito a vida do brasileiro no total. Então você, amigo de casa, já sabe que você tem muito direito. O Código de Defesa do Consumidor está feito, ainda que quase que como uma colcha de retalhos, como o doutor muito bem disse, com tantas coisas que foram colocando, mas os seus direitos estão garantidos. Mas primeiro é preciso que você saiba quais são esses direitos. E, claro, recorra a uma assessoria para que você possa ter acesso a esses direitos. Uma coisa que incomoda muito no Brasil, antigamente a gente brincava assim, vou para o Paraguai, o produto era paraguaio, lembra? Tudo era, mas essa sua gravata é muito bonita, mas ela é paraguaia? Você tinha que falar, não, amiga, essa aqui é original. Ou não, porque era aquela coisa, não importa o produto, importa quem veste o produto, né? A pirataria ainda é um problema muito sério no Brasil, com esses produtos falsificados. A gente está falando sobre pirataria numa questão que a gente veio tratando, porque não deixa de ser, assim como os outros, algo falso, né? O que seria falso? A intenção de saber que você tem crédito. Aquele crédito não é verdadeiro, ele é falso. Ele está te enganando. Comprei um apartamento de 10 metros e me entregaram 8. É falso. Eu vou para o Limpanome que eu resolvo o meu problema. A condição que me deu é ótima. É falsa, porque ela está dando uma condição em cima de algo que não é uma realidade. Então, ao longo do programa, a gente falou sobre várias falsidades ideológicas ou de produto, e agora a gente cai no fato mesmo, do produto falsificado, que é algo que realmente atrapalha a vida de todo brasileiro e acho que de todo mundo. E o perigo, né? Infelizmente, a gente se depara com as situações mais esdrúxulas possível. Recentemente, os órgãos de imprensa noticiaram aí cerveja falsa. Cerveja falsa. Olha o perigo. Cerveja falsa. A gente preparou também um VT que fala pelo PROCON, que dá orientações aí sobre essa questão de produtos falsos. A gente vai acompanhar, que o Braga vai colocar na tela, e na volta o Dr. Pardo aqui vai dar mais orientações para você. Na tela do PF. Olá! Hoje falaremos de pirataria e produtos falsificados. Em nosso dia a dia de consumidores, nos deparamos com muitos atrativos para a compra de diversos produtos. Atrativos como preços mais baixos e outras facilidades. Mas em meio às ofertas, nós podemos encontrar a venda de produtos falsos. São conhecidos como produtos piratas e são vendidos como se fossem originais. Eles são fabricados ou comercializados sem autorização legal e ainda desobedecem normas técnicas. Quem pratica o comércio de produtos falsificados gera graves danos à sociedade. Quer ver os exemplos? Sonegação de impostos, desemprego, prejuízos econômicos ao detentor legítimo da marca que foi falsificada, riscos à saúde e segurança dos consumidores, uma vez que foram produzidos e disponibilizados no mercado sem nenhum tipo de especificação de qualidade. O consumidor que adquire produtos falsificados, além de colaborar para a promoção dessa prática, fomentando o crescimento de organizações criminosas, está sujeito a sérios prejuízos, podendo inclusive ser responsabilizado penalmente, uma vez que é crime a produção, distribuição, venda e compra desses produtos. Juntamente com a atuação das autoridades competentes, nós consumidores, por termos liberdade de escolha, desempenhamos importante papel no combate à comercialização de produtos falsificados. Como? Sendo mais conscientes e criteriosos, jamais deixando que o preço atrativo seja mais importante que a qualidade e segurança do produto. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Assistam os demais vídeos.
Aí, dicas não faltam, né, doutor, sobre essa questão da pirataria, mas ela existe. E não adianta a gente querer falar, a carga tributária em cima de um produto tão grande que o sujeito realmente acaba indo pro genérico mesmo, porque ele não consegue comprar. Vou te contar uma coisa. Grandes lojas, grandes redes, grandes magazines estão fechando as suas portas físicas e indo para a internet. Por quê? Você quer comprar um sapato? Sim. O que você faz? Você vai numa loja física, olha aquele sapato lá, é isso mesmo que eu quero. Sim. Vai na internet e compra mais barato. Porque você já viu ele fisicamente. Porque na loja física tem o aluguel do espaço, Sim. tem condomínio, Sim. tem funcionários, tem uma série de coisas. Na internet não tem nada disso, é simplesmente você clica E compra. e compra. Aí tem, aí tem um probleminha. Será que é original aquele produto? Exatamente. Ou então, tem muitos anúncios falsos. Algumas redes hospedam anúncios. E dentro desses anúncios, tem anúncios falsos. Tem anúncio verdadeiro e tem anúncio falso. Os falsários copiam o site e colocam lá. Sim. Eu mesmo já caí numa dessas. Sim, acaba comprando e não recebe nada, né? Eu mesmo caí numa dessas. Eu estava procurando uma televisão, isso foi alguns anos atrás, e aí de repente apareceu aquele anúncio. Eu falei, nossa! Que bela promoção. Que bela promoção. Fui lá, cliquei, paguei e não nada. Então isso remonta ao quê? Ao fato de mais uma vez, no consumo desnecessário. De impulso. E, como a orientadora falou, o consumidor também é responsável. Claro. Mas esse nível de responsabilidade dele o leva a isso, de buscar preços mais baratos, justamente porque a carga tributária é muito alta. É uma opção que ele tem de pagar mais barato e dentro da sua condição. Às vezes um sapato, como o senhor disse, custa 400, 500 reais. Na internet ele acha por 150 e fala, vou comprar. E acaba comprando, e às vezes não é o produto original. Quando a gente fala nessa questão de sapato, de repente o sapato aperta, tal, mas o duro é quando cai na questão, como o senhor disse, de cerveja, que é um perigo o cara estar tomando uma coisa dessa, porque existem vários órgãos que autorizam, que fazem os testes necessários. Então tem comprimido, que pode ser falsificado, que é pirata, remédios. A gama de produtos falsificados hoje é um negócio absurdo. Essa questão da cerveja não é uma novidade. Durante muitos e muitos anos, a gente conviveu com uísque falsificado. Pois é, dava uma dor de cabeça. É igual os remedinhos aí que o pessoal está comprando para impotência, isso é um perigo. Porque o sujeito fala que a única coisa que deu nele foi dor de cabeça e dor no corpo. O resto, nada, porque é tudo falsificado. Uísque, como o senhor falou, eu lembro disso. Foi uma época, era o tal do uísque paraguaio. Era o uísque paraguaio. Dava uma ressaca miserável no sujeito. Ontem eu vi uma reportagem sobre um medicamento americano que está sendo muito utilizado para emagrecimento. Sim. Cada ampola dessa custa alguma coisa por volta de 10 mil reais. Nossa! Cada ampola dessa. E já estão falsificados isso aí. A gente teve vários assuntos que viraram manchete na televisão. Botox, silicone, entre outras coisas que são falsificados e que acabam levando... Aquele creme que as meninas colocavam no cabelo e estava... para tingir, exatamente. Não, para alisar o cabelo. Para fazer alisar o cabelo, isso. Estava irritando os olhos. Exatamente, é um perigo. Mas agora, doutor, diante dessa situação, é importante que a gente tenha ideia sobre os direitos e os cuidados. A responsabilidade é dividida. Claro que o mau fornecedor, o mau prestador de serviço tem que ser penalizado, mas é preciso também que o consumidor tenha um certo nível de educação ou de orientação. A gente vai falar sobre isso nas considerações finais, mas antes eu queria dar um recadinho, se o senhor me permite aqui, e para o amigo de casa, para você que está procurando um espaço para produzir o seu vídeo, para fazer um trabalho profissional e de qualidade. Eu estou falando da Demais TV. A Celeste vem aí com um recado que eu queria que você acompanhasse, para depois a gente falar um pouquinho mais. Demais TV na tela para você, roda. A
Atenção, influencers, produtores de TV, mentores, produtores audiovisuais. Se você está procurando um estúdio para a sua produção, eu quero lhe apresentar os estúdios da Demais TV. Tem opções para qualquer produção, lives, clipes, cursos, vídeos para youtubers e não para por aí. Estrutura completa para a sua gravação. Vem para a Demais TV, você também. Tá aí então Demais TV na tela, você que está procurando um espaço profissional para produzir os seus vídeos, fazer um trabalho bacana, tá aqui Demais TV à disposição, muito bem localizada, com profissionais fantásticos e com um espaço maravilhoso. Doutor Pádua, falamos aqui um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor, levaríamos aí mais umas 3 horas e o assunto não estaria esgotado. Vamos para as nossas considerações finais. Que recado o senhor dá para o consumidor em geral, para buscar os seus direitos e tudo que o portal A Voz do Consumidor está disposto a ajudar? Vamos lá. O consumidor, eu costumo dizer o seguinte, que ele não é diferente de nenhuma outra pessoa. Aliás, eu digo o seguinte, todos nós devíamos ler um pouco mais, procurar estudar um pouco mais. É aquele que conhece o seu direito, dificilmente ele vai ser tungado, dificilmente ele vai ser passado para trás. Claro. Tá? E o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele tem, dentre as suas normas, uma que eu reputo a mais importante, que é a que nivela o consumidor e traz o nível igual ao fornecedor. Dentre as coisas que tem no Código do Consumidor, tem o direito de arrependimento, por exemplo, que ninguém usa. A garantia do produto, o chamado vício oculto, e por aí afora. Então, tem muita coisa que dá para ser explorado. E como consumidor, além de ter o cuidado de, ao comprar um produto, primeiro, não entra na culpa, vai comprar por impulso, por quê? Não entra nessa. Você vai se endividar à toa, não faça isso. Segundo, escolher o produto. Você está fazendo isso pela internet, sempre na internet tem lá uns lugares com os comentários sobre aquele fornecedor. Isso. Veja quais são as recomendações dos outros compradores. Tem um site chamado Reclame Aqui, vai lá, verifique se essa pessoa tem uma boa conceituação lá, se ela está bem conceituada, se ela não tem problema. Né? Porque mesmo com todas essas formas de segurança que você vai adaptar, você ainda corre o sério risco de perder dinheiro. De se endividar, de perder dinheiro. Então, a minha maior recomendação, não compre por impulso. Cuide do seu dinheiro, cuide do seu crédito, porque é tão difícil a gente ganhar dinheiro e é tão fácil gastar. Gasta fácil. O importante nessa nossa conversa, que ficou claro aqui, é que você, amigo consumidor, tem os seus direitos garantidos, desde o pagamento de uma conta de água, de uma conta de luz, até um grande empréstimo, por exemplo, de um financiamento de carro, que você acaba se enrolando. O fato é que você precisa saber dos seus direitos. Uma cobrança indevida feita por essas empresas, não só cabe uma retratação, como uma indenização. Então é importante que você saiba todos esses caminhos, principalmente pacotes de viagens, que são coisas que a gente não comentou no programa, mas que tem dado muita dor de cabeça. Quanta gente planejou uma viagem, até de lua de mel, chegou na hora, era tudo falso. Então isso, cabe a você sim o direito de ressarcir o dinheiro pago e ainda ter uma indenização moral por tudo isso que aconteceu. E principalmente aquelas ligações chatas que você fica recebendo de cobrança, ainda que você deva, saiba que, não é, doutor, que não pode ficar recebendo tanta ligação assim. Não. Né? Você deve, sim, proíbe, mas não precisa a lei ser. proíbe a cobrança abusiva. Então, tudo isso cabe uma indenização, cabe um direito. Eu acho que se todo mundo se unir e começar a fazer isso, a gente acaba nós estabelecendo certas regras que precisavam estar claras aqui. É isso? Isso. Então, você que está querendo o seu direito, tem aqui um caminho. E o doutor Pádua procurou orientar. Doutor Antônio de Pádua Saraiva, do portal A Voz do Consumidor, foi o nosso convidado de hoje do Política em Foco. E você, claro, também nos acompanhou. Doutor, muito obrigado
por esses esclarecimentos. Espero contar com o senhor mais vezes aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre direito do consumidor. E, claro... Sempre que for convidado, estarei presente. Exatamente. E estará, sim, porque esse é um assunto que rende bastante. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quero agradecer também a Demais TV, com essa equipe de profissionais que tem feito o nosso programa de uma forma com muito carinho, com muita dedicação, com muito comprometimento. E, claro, esperamos você aqui na tela na próxima semana com mais um Política em Foco. Tchau, pessoal, boa semana e até o próximo programa. Obrigado, doutor. Obrigado.